Entre os séculos XIX e XX, na pequena vila de La Forêt, na França, viveu uma mulher que se tornaria uma das grandes místicas reconhecidas pela tradição católica, Marie-Julie Jahenny, estigmatizada, profundamente devota da Eucaristia e obediente à Igreja. Ela afirmava ter recebido de Nosso Senhor, da Virgem Maria e dos santos diversas revelações sobre o futuro da humanidade, tempos de provação, perseguição e purificação. Entre essas revelações, há um ponto que tem chamado a atenção de muitos fiéis e estudiosos: os remédios naturais, as plantas medicinais e os meios de proteção física e espiritual que o céu teria indicado para os dias de calamidade que viriam sobre o mundo. Marie-Julie Jahenny relatou que, nos tempos de grandes tribulações, a ciência humana seria impotente diante de certas doenças misteriosas. Segundo ela, haveria epidemias novas, de grande propagação, e muitos dos remédios convencionais deixariam de funcionar. A humanidade seria convidada a redescobrir a força curativa das plantas criadas por Deus, simples e humildes, mas dotadas de propriedades que a medicina moderna negligenciava. Em uma de suas revelações, datada de 5 de agosto de 1880, a Santíssima Virgem teria dito a Marie-Julie que as doenças do fim dos tempos seriam castigos espirituais e físicos, consequências do afastamento de Deus e do desprezo pelas suas leis. Essas enfermidades não seriam apenas naturais, mas também espiritualmente permitidas, e só poderiam ser vencidas com fé, oração e com os remédios dados pelo céu. Entre os males mencionados nas revelações estão doenças respiratórias graves, com sintomas semelhantes à asfíxia, em que o ar parecia se tornar venenoso, infecções súbitas da pele, que se espalhariam rapidamente e trariam febre intensa, epidemias fulminantes, que causariam fraqueza e colapso dos órgãos internos, e também distúrbios mentais e espirituais, em que muitos perderiam a lucidez e se voltariam uns contra os outros. Para esses tempos, Nossa Senhora e Nosso Senhor teriam indicado remédios naturais, principalmente de origem vegetal. Segundo as anotações que circularam entre devotos e biógrafos de Marie-Julie, as plantas e preparos mencionados seriam as medicinas do céu, destinadas a socorrer os fiéis quando os hospitais estivessem lotados e os medicamentos escassos. Entre os principais remédios estão os seguintes: primeiro, a folha de espinheiro branco, indicada para fortalecer o coração e o sistema circulatório. Marie-Julie afirmou que seria um dos grandes remédios para tempos em que muitos morreriam de susto e de medo, pois ajudaria a manter o coração firme, tanto no sentido físico quanto espiritual. Segundo, a violeta, considerada um calmante natural. Segundo as revelações, teria propriedades contra febres e inflamações. Era chamada de a flor da humildade e deveria ser usada com fé e simplicidade. A verbena, apresentada como planta de proteção e purificação, usada tanto externamente como em infusão. Marie-Julie a mencionou como um dos meios de purificar o corpo de infecções misteriosas. A artemísia, um dos principais remédios indicados para combater doenças infecciosas e males desconhecidos. A mística dizia que o céu a chamava de erva dos anjos, eficaz contra febres estranhas e ataques súbitos de fraqueza. A urtiga recomendava-se o uso das folhas em infusão para purificar o sangue e restaurar forças em tempos de grande debilidade. Era considerada uma planta de purificação corporal e espiritual. O alho, descrito como um poderoso purificador e protetor, eficaz contra doenças contagiosas e também contra as influências malignas, expressão usada por Marie-Julie para designar males espirituais que acompanhariam as epidemias. A ruda, mencionada como planta de defesa contra ataques espirituais e doenças de origem oculta, segundo a revelação, deveria ser usada com prudência e respeito,
em pequenas doses, pois sua força era grande. Marie-Julie dizia que essas plantas deveriam ser preparadas com fé, de forma simples, em infusão, decocção ou mesmo em pequenos emplastros, acompanhadas de oração e do sinal da cruz. Os remédios naturais seriam eficazes não apenas pela sua ação física, mas porque Deus os abençoaria para os fiéis que confiassem em sua providência. Nos escritos e testemunhos associados às suas visões, também se fala de água benta, medalhas bentas e o uso do crucifixo como meios de proteção contra as pestes espirituais e físicas. Ela advertia que o medo e a falta de fé seriam os piores venenos desses tempos e que o remédio mais poderoso seria o Santo Rosário, que ela chamava de a corrente que amarra o inferno. Nas revelações de 1882 e 1883, Marie-Julie Jainy teria descrito cenas de doenças que viriam de repente, como um vento invisível, causando morte rápida em cidades inteiras. O ar seria contaminado e as pessoas teriam dificuldade de respirar. Para esses casos, o céu teria indicado o uso de ramos benzidos de oliveira, louro e violetas, colocados nas janelas e portas, e o uso de velas bentas durante as noites de escuridão. Ela dizia também que muitos médicos se converteriam ao verem que as plantas simples curariam o que os remédios modernos não poderiam curar. O céu permitiria isso, dizia ela, para que o homem reconhecesse que somente Deus é o verdadeiro médico das almas e dos corpos. Essas mensagens, longe de serem simples curiosidades, trazem um profundo ensinamento espiritual. Deus, em sua bondade, não deixará a humanidade sem recursos, mesmo em meio aos castigos e tribulações. O que ele pede é fé, pureza e confiança. Marie-Julie Jainy concluiu uma de suas visões dizendo: aqueles que conservarão um coração humilde e uma fé viva serão protegidos. As ervas do campo, abençoadas pelo Senhor, serão para eles como bálsamo. O orgulho morrerá, mas a humildade viverá. Eis o sentido mais profundo dessas profecias. A humanidade diante da criação de Deus. As plantas que brotam silenciosamente nos campos, desprezadas pela pressa do mundo moderno, serão, segundo a mística de Lafrodet, instrumentos de misericórdia divina, quando tudo o mais falhar. No final, não se trata apenas de remédios para o corpo, mas de remédios para a alma. Deus recorda através dessas revelações que a salvação e a cura vêm da sua mão e que tudo o que ele criou, até a menor erva, tem um propósito sagrado. Gostaria de adicionar também que todos aqueles que querem ter acesso às profecias de Marie-Julie Jainy, temos uma série no canal que se propõe a trazer para vocês, em forma de audiolivro, todas as revelações conhecidas até os dias de hoje. Lhes sugiro que acompanhem.